Oi, vamos falar hoje sobre erros, né? Nossa, quanto é difícil a gente administrar os nossos erros, reconhecer os nossos erros, é muito complexo, né? Isso a gente aprende desde a infância, né? Porque a gente, quando a gente errava, era muito corrigido ali, era muito difícil, muito dramático, e aquilo é instaurado na nossa mente, né? Que a gente não pode errar, que a gente sempre tá certo. A gente é chamado muitas vezes para dar consultoria para empresas e falar com empresas, só que sempre a empresa busca a gente com um objetivo. Ah, você vai falar sobre comercial, sobre marketing, você vai ter que usar tal coisa e tudo mais. E a maioria das vezes o problema da empresa não é aquele motivo. A maioria das vezes o problema está um pouco ao lado daquele motivo. Eu sempre falo um pouco do lado daquele motivo, tem outro motivo, que é normalmente a ausência de reconhecer os erros, né? Às vezes quando a gente tem uma gestão maior, né, isso principalmente na liderança, a gente tem uma gestão mais longa, mais duradoura, a gente sempre está cometendo alguns errinhos que a gente vai colocando como se fosse para baixo do tapete e não vai vendo aquilo. E as outras pessoas que vêm de fora observam aquilo e realmente, olha, tem um erro ali, ele não viu ainda, tem um erro ali. Só que a maioria dos gestores não admite esses erros, né? E é muito difícil a gente conciliar tudo isso. Por quê? Porque normalmente a equipe já alertou aquilo. Normalmente o colaborador já tentou alertar sobre aquilo, só que os líderes, a maioria das vezes, não conseguem admitir isso. E o funcionário, muito pior, o colaborador, muito pior. Quando ele chega na empresa, que o chefe fala assim: Nossa, Fulano, vem falar comigo na minha sala. O colaborador, ele já vai pensando assim 10 mil motivos. Ah, ó, beleza, ele pode falar comigo tal coisa, eu vou falar que fulano fez tal coisa, eu vou falar que ciclano fez tal coisa, eu vou falar que fez isso. E aí quando ele vai com um discurso pronto, né? Quando o chefe fala com ele, o líder fala com ele já fala, ah, mais isso, mais aquilo outro. O líder fala, gente, ele tá sabendo mais da minha empresa que eu. Melhor você sentar aqui no meu lugar, né? Porque na verdade, ele vai com um discurso tão pronto de justificativas para aquilo tudo que realmente ele não olha para o erro. Porque a gente, às vezes, a maioria das vezes, a gente precisa ser objetivo nos erros para que as pessoas possam olhar esses erros, corrigir esses erros. Só que as pessoas que são mais fechadas, elas vão com inúmeras justificativas para aquilo. E a gente precisa contornar essas objeções também sobre essas justificativas. E o líder também precisa entregar uma liderança que consegue admitir os seus próprios erros, né? É muito legal quando a gente vê nas empresas, principalmente os líderes, nossa, gente, eu tomei essa decisão, a gente foi para esse caminho, mas olha, não deu muito certo. Vem cá, fulano, você teve aquela ideia, fala aqui, compartilha com a gente aquela ideia, porque eu acho que vai ser uma ideia super legal e a gente vai conseguir implantar. Gente, admitir os erros quer dizer que você está no controle da situação muito mais do que quando você não admite seus erros. Então, passar a admitir os seus erros faz parte do crescimento da gente para acertar mais e melhor, com mais qualidade. Isso é uma coisa que é primordial. Parar, entender quais erros que você está cometendo, falar com a sua equipe, fazer um brainstorm sobre os erros que estão acontecendo e aí realmente você entender que a maioria daqueles erros partiram de você e você tomar aquilo como responsabilidade para você melhorar cada vez mais, escutar mais as pessoas a realmente modificar o seu modo de agir ali. As mudanças que precisam ser feitas, elas precisam passar primeiro pelo seu crivo de erros que você já cometeu e admitiu, porque quando a gente não admite os erros, realmente a gente não vai melhorar.